Peço muita atenção, peço que anote. Tem na apostila? Tem, mas não tem ipsilíteres igual o professor Israel fala. Falar. O que é o falar para vocês? O que é o falar para vocês? O que é falar, Marcos, para ti? Expressar palavras que vêm no pensamento. Pensamento. E o que é se comunicar, Alves, para você? Transmitir alguma mensagem a PC. É igual? Meus amigos, falar é uma coisa, se comunicar é outra. Falar, a gente fala a todo momento. A criança fala, o neném começa a falar, mamá, papá. Isso daqui é o falar. O falar é uma ação mecânica, onde saem sons e palavras da sua boca. Não necessariamente eles estão coordenados, não necessariamente eles querem comunicar algo. É simplesmente o falar. Se comunicar já envolve um processo muito mais complexo. Se comunicar envolve não só as palavras em si. Se comunicar envolve o que mais? O que, Gabriel? Inflexões vocais. Muito bem, Gabriel. Inflexões vocais. O que mais? Alves? Muito bem. Toda a sua comunicação não verbal. Então, se comunicar é um procedimento bem mais complexo, onde você vai ter que se preocupar não só, Júlia, com as palavras que saem da sua boca, você vai ter que se preocupar com a forma, é o como isso sai da sua boca. Como as inflexões vocais, a variação do tom de voz, a velocidade da voz, isso vai impactar ali na tua comunicação. A tua comunicação não verbal, como você gesticula junto com essas palavras, reforçando, sublinhando, dando força a cada palavra ou frase que sai da sua boca. Tudo isso é avaliado. Para quem já foi no curso de oratória, sabe da história do mito de Meráber. O mito de Meráber, ele diz, Júlia, que na nossa comunicação, nesse processo de passar uma mensagem, o professor já está passando uma mensagem agora para vocês. Nesse processo de eu, emissor, passar uma mensagem para o receptor ou receptores, vocês percebem dessa mensagem 7% palavras. Calma que eu vou dar o exemplo. Dessa mensagem que vocês percebem, 38% vocês percebem através das inflexões vocais que eu faço, da minha oscilação de voz. Se eu elevo o tom, se eu baixo o tom, se eu falo mais devagar, ou se eu falo mais rápido. 38%. 55% de toda a minha comunicação é da minha comunicação não verbal. Igor, comunicação não verbal é o meu gesto, é eu gesticulando aqui, eu vou ensinar isso para vocês, é o meu semblante me comunicando com vocês, é a minha movimentação, é eu não ficar o tempo inteiro parado, é eu me movimentar aqui com vocês e o meu olhar. Vocês perceberam que eu olho o tempo inteiro para vocês? Isso é se comunicar com eficiência. Por isso que vale 55% da tua comunicação. A pessoa que se comunica contigo e não olha nos teus olhos, a comunicação já está baixando. A pessoa que se comunica contigo e não gesticula, gesticula com a mão aqui, cruza o braço com a mão para trás, a comunicação dela já não está 55%. A pessoa que fala contigo e ela fala em um tom monótono, muito lento, parece que ela está com fome, Júlio. Fica monótono, dá sono. Não está 38% ali. E as palavras nesse processo é o pouco que importa, 7%. E a gente vai para aquele exemplo clássico. Pergunta se eu estou bem, Helena. Estou bem. Igor, pergunta se eu estou bem. O senhor está bem, Israel? Estou bem. Não foram as mesmas palavras? Mas teve diferença, não teve? Qual é o exemplo que eu realmente estou bem? Que a Helena me perguntou, me fez a pergunta, ou o Igor me fez a pergunta? Do Igor. Por quê? Palavras 7%. Estou bem, levei o tom de voz. Linguagem não verbal, eu falei sorrindo e olhando para o Igor, não olhando para baixo. Deu para perceber? Então, se comunicar é diferente de falar. A palavra foi a mesma. Mas a minha comunicação, nos dois exemplos, um foi totalmente diferente do outro. Fez sentido para vocês? Foi? Então, vamos continuar. Olha lá, comunicar envolve intenção, clareza, expressividade e conexão com o outro. Um ponto muito importante aqui, para eu complementar para vocês,
é que no âmbito jurídico, a tua comunicação ela tem que ser intencional. O que é uma comunicação intencional? Quem me ajuda? Com objetivo. Com objetivo. Muito bom. Gabriel, quer complementar? Você deve estar preocupado que o receptor compreenda a tua mensagem. Perfeito. Você está falando sozinho. Perfeito, perfeito. Deu para entender, gente? Então é uma linguagem, uma comunicação com objetivo. Eu tenho que me preocupar como é que a mensagem vai chegar na cabeça do outro, porque no âmbito jurídico eu não quero só falar, eu quero me comunicar com o objetivo de quê? De persuadir, de convencer o juiz da minha tese. E às vezes, não raras, a gente acaba convencendo o promotor da nossa tese. Concorda, meninos aí atrás? A gente convence o promotor, que fica até mais fácil. A gente convencendo o promotor, o juiz não está atrelado à manifestação do Ministério Público, mas quando as duas partes falam a mesma língua, facilita a vida do magistrado e a sua como advogado. Então essa linguagem, essa comunicação, ela tem que ser intencional a todo momento. A todo momento ela tem que ser intencional. Conexão. Conexão, num dos pilares da oratória que eu criei, que foi naturalidade, técnica e conexão, ela é como se fosse a alma, Igor. A alma da comunicação. Eu tenho que falar, Helena, de uma forma que eu consiga me conectar com as pessoas. Porque se eu não consigo me conectar contigo, Igor, tu não presta atenção em mim. Se tu não presta atenção em mim, eu não consigo te convencer do meu ponto de vista. Então eu tenho que me conectar. Hoje, por exemplo, se vocês não conectam comigo, vocês não conseguem assimilar o meu conteúdo. Vocês não conseguem assimilar o conhecimento que eu passo para vocês. Exemplo bastante simples. Alguém aqui já teve um professor na sua faculdade que você considerou antipático? Levanta a mão, quem teve? Todo mundo? Todo mundo teve um professor que considerou antipático. Vocês prestavam atenção na aula dele? Porque você cria um bloqueio. Você não conecta com ele. Se você não conecta, a informação não chega, porque você bloqueou o canal. Porque você não conectou com ele. Fez sentido para vocês? E a mesma coisa no âmbito jurídico. Se você é o antipático, se você é o boçal, se você é o arrogante, você não conecta. Se tu não conecta, tu não comunica. Se tu não comunica, tu não convence. Se tu não convence, tu não vence a causa. Se tu não vence a causa, você não tem cliente. Porque o advogado é analisado a todo momento. O advogado é analisado pelo seu sucesso. Se ele ganhar causas, ele posta isso, ele posta as vitórias dele, e aí ele converte isso em cliente. Deu para entender que é um efeito em cadeia, que a ponta do laço é a tua comunicação? Gente, é muito importante isso que o professor Israel falou, só fazendo um adendo bem efêmero, porque conexão, não é impossível ouvir o professor Israel falar sobre conexão e não falar um pouquinho sobre a advocacia, principalmente na área em que eu tenho propriedade para falar, assim como a doutora Juliane, que é a área criminal. No tribunal do júri, nós temos aqui pessoas que estão apaixonadas pelo júri, e quem não é, eu vou fazer se apaixonar em breve, né? Basta eu ter oportunidade. Dentro do tribunal do júri, a conexão ela é imprescindível, ela é indispensável para que nós possamos ter um resultado positivo ao fim do julgamento, que nem sempre é uma absolvição, obviamente, né? Eu costumo dizer, tanto nas minhas aulas, tanto para quem vem me pedir orientações jurídicas, que 90% dos júris, o professor Israel há de concordar comigo. Se não concordar, não tem problema, pode discordar. Nós ganhamos nos 5 primeiros minutos. Quando eu digo ganhamos, é ganhar no sentido de conseguir um resultado positivo. Que eu sempre digo que no júri não há vencedores, né? Porque ou perde a família lutada, quando um culpado é absolvido, ou perde a sociedade quando o inocente é condenado. Mas, enfim, no lato sensu falando ganhamos, nós conseguimos vencer o tribunal do júri nos 5 primeiros minutos. Muitas das vezes. Por quê? É o momento em que nós criamos a conexão com os jurados. A conexão, meus alunos, ela é indispensável para qualquer tipo de trabalho, principalmente quando estamos lidando com vidas humanas, que é o caso do tribunal do júri, que o bem mais precioso está sendo julgado, que é a liberdade. A vida sem liberdade de nada adianta. Portanto, conseguir enviar a sua mensagem de forma efetiva, de forma profícua e exitosa, é tão importante quando você ter o conhecimento. E se a conexão, que o professor Israel tem propriedade para poder explicar, não adianta você ter conhecimento, não adianta você saber o que você está falando. E eu sempre digo isso,
nos 12 anos advogando, 90% dos tribunais do júri em que eu atuo defendendo os direitos dos meus clientes, eles são decididos nos 5 primeiros minutos. Porque é o momento em que o jurado vai te analisar. Quem já fez outros cursos de oratória do professor, Israel, vai se lembrar da questão da primeira impressão. Quando você entra no júri, você tem que causar a primeira boa impressão, assim como em qualquer outra área civil, previdenciária. O cliente chega no seu escritório e ele vai te analisar dos pés à cabeça. A comunicação não verbal, como o professor Israel falou, sua forma de falar, sua forma de gesticular, sua vestimenta, sua indumentária, sua forma de olhar. E no tribunal do júri não é diferente. Tudo comunica, como o professor Israel